E se eu te dissesse que uma única frase tem o poder de mudar a forma como você enxerga a vida, a família e até a morte? Uma paciente idosa, com a voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas, me entregou uma foto e disse: "Não deixe que eu morra sozinha." Essas palavras não foram apenas um pedido, foram um grito da alma. Hoje eu quero te contar essa história. E prometo que, ao final desse vídeo, você jamais olhará para a solidão da mesma forma. Se você já perdeu alguém, se já viu a dor do abandono ou se teme enfrentar o silêncio no fim da vida, fique comigo, porque o que você vai ouvir pode transformar a sua forma de amar e de estar presente. Antes de continuar, eu te peço, se essa mensagem já tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal, porque aqui você encontrará histórias que não apenas emocionam, mas despertam para o que realmente importa. A cena se abre como se o tempo tivesse parado. Um quarto de hospital silencioso, o som distante de máquinas e no centro dele, uma idosa de cabelos brancos segurando uma fotografia já gasta pelo tempo. Não era apenas um retrato, era a prova de que em algum momento ela foi amada, lembrada, pertencente a um lar. Mas agora, a vida parecia se resumir a um pedido desesperado para não atravessar a última fronteira sozinha. Essa não é apenas a história dela, é a história de muitos. Compartilhe esse vídeo, porque pode ser que alguém que você ama esteja precisando ouvir isso agora mesmo. O hospital estava em silêncio naquele fim de tarde. Os corredores pareciam infinitos, iluminados por lâmpadas frias que deixavam cada passo mais pesado. Foi ali que conheci Dona Elisa, uma senhora de 82 anos que carregava em seus olhos uma mistura de cansaço, fragilidade e uma coragem silenciosa. O tempo havia marcado seu rosto com rugas profundas, mas havia uma doçura que resistia, como se cada linha fosse o registro de uma história, de risos e lágrimas, de conquistas e perdas. Ela estava internada há dias. Os médicos entravam e saíam, os enfermeiros faziam seu trabalho com pressa, mas parecia que ninguém realmente a enxergava. Era como se sua presença fosse apenas mais um leito ocupado, mais um número na estatística. Até que aquele instante mudou tudo. Quando me aproximei, vi em suas mãos frágeis algo que ela segurava com cuidado. Uma fotografia antiga. O quarto era simples, mas carregava uma atmosfera densa. Havia uma cadeira vazia ao lado da cama, como um símbolo da ausência. As flores, deixadas em um copo improvisado, já estavam murchas, quase esquecidas, assim como ela mesma. Foi nesse cenário que ouvi a frase que jamais consegui esquecer. Dona Elisa não falava com desespero, mas com uma serenidade que cortava mais fundo que o próprio medo. Era como se ela aceitasse a proximidade da morte, mas recusasse a ideia de partir sem que alguém segurasse sua mão. E é nesse ponto que a história dela se torna mais do que uma memória individual. Ela se transforma em um espelho doloroso da realidade de milhares de idosos ao redor do mundo. Se você já viu alguém próximo viver algo assim, escreva nos comentários: "Eu me importo." Isso vai mostrar ao mundo que ainda existem corações dispostos a amar. A fotografia estava gasta pelo tempo. O papel amarelado, com marcas de dobras e cantos rasgados, denunciava que havia sido segurada muitas vezes, talvez em momentos de saudade ou em noites solitárias. Dona Elisa a mantinha entre os dedos como se fosse seu bem mais precioso. Não era apenas um objeto. Era uma ponte com um passado que parecia mais vivo do que o presente em que ela se encontrava. Na foto, um grupo familiar sorria. Era um retrato simples, tirado provavelmente em um almoço de domingo ou em uma reunião especial. Rostos iluminados pelo riso, olhares cheios de vida. Entre eles, ela, mais jovem, rodeada de filhos e netos. Ao olhar para aquela imagem,
Era impossível não sentir a contradição. Uma vida cercada de pessoas e afeto, mas que agora terminava num quarto silencioso, com a solidão como única companheira constante. Essa foto carregava uma mensagem oculta. Eu já tive uma história, eu já fui amada, eu já pertencia a alguém. E talvez ao entregá-la, ela quisesse dizer: por favor, não esqueça de quem eu fui. Não permita que minha existência se perca no esquecimento. O gesto de estender a foto foi, na verdade, um ato de resistência contra o anonimato da velhice. Era como se ela afirmasse: eu ainda sou parte dessa história. Ainda sou parte desse mundo. E naquele instante, percebi que o que ela buscava não era apenas companhia para o momento final, mas reconhecimento. A certeza de que sua vida teve significado e que esse significado não se apagaria com sua ausência. Se essa história já está mexendo com você, compartilhe este vídeo agora mesmo. Pode ser que alguém que você conhece esteja precisando desse lembrete. Ninguém merece ser esquecido. As palavras de Dona Elisa não foram apenas ouvidas, foram gravadas como fogo na memória. Não deixe que eu morra sozinha. Não havia grito, não havia desespero, mas a calma delas era ainda mais perturbadora. Era como se cada sílaba fosse carregada de um peso que só quem já sentiu o abandono poderia compreender. Esse pedido não era apenas dela. Era o pedido silencioso de milhares de idosos esquecidos, trancados em casas, em hospitais ou em asilos, esperando alguém que nunca chega. Quantos carregam dentro de si o mesmo clamor, mas não têm coragem ou forças para verbalizar? Quantos, ainda hoje, seguram fotografias amareladas, tentando provar a si mesmos que um dia foram importantes para alguém? O que mais doeu naquele instante foi perceber que não se tratava do medo da morte. Dona Elisa parecia reconciliada com o fim inevitável. O que ela temia era a solidão, o silêncio absoluto no último suspiro, a ausência de uma mão que pudesse apertar a sua, dizendo: você não está sozinha, eu estou aqui. Essas palavras ecoam como um alerta para todos nós. A solidão é uma dor tão cruel quanto qualquer doença. Ela corrói em silêncio, apaga memórias e faz o coração desistir antes mesmo do corpo. E quando alguém suplica para não morrer sozinho, não está pedindo apenas companhia, está pedindo dignidade, humanidade, amor. Se você acredita que ninguém deveria enfrentar o fim sozinho, escreva nos comentários: eu estarei presente. Vamos transformar essas palavras em um movimento de esperança. A história de Dona Elisa é comovente porque expõe uma ferida silenciosa que cresce em nossa sociedade. O abandono dos idosos, a velhice que deveria ser um tempo de descanso, cuidado e reconhecimento, muitas vezes se transforma em um deserto de silêncio, onde a solidão é mais dolorosa do que as próprias enfermidades. Segundo pesquisas recentes, milhões de idosos vivem sozinhos ou sem qualquer apoio familiar. Muitos passam dias sem ouvir sequer o som da voz de alguém querido. E não se trata apenas da ausência física. A solidão também nasce quando a pessoa é esquecida, quando sua presença deixa de ser valorizada, quando sua história deixa de importar para os que estão ao redor. Essa realidade não pode ser ignorada, porque cada idoso solitário é alguém que um dia se sacrificou, que lutou, que trabalhou, que criou laços. E agora, ao chegar ao fim da vida, encontra portas fechadas e cadeiras vazias. É nesse vazio que frases como a de Dona Elisa ganham eco. Não deixe que eu morra sozinha. Ao pensar nisso, me pergunto: quantas vezes passamos apressados pela vida sem notar os idosos ao nosso redor? Quantas vezes deixamos de fazer uma ligação, de visitar um avô, uma avó, um vizinho que espera ansiosamente por uma conversa de 5 minutos?
essa reflexão não é apenas sobre eles, é também sobre nós. Porque, cedo ou tarde, todos nós vamos enfrentar o peso do tempo. E o que fazemos hoje com quem está à nossa frente é o que, inevitavelmente, a vida nos devolverá. Compartilhe este vídeo com alguém da sua família. Talvez uma simples lembrança desperte no coração de alguém o desejo de visitar quem já foi esquecido. Quando Dona Elisa entregou aquela fotografia, percebi que não era apenas uma lembrança. Era um pedaço vivo de sua alma, um testemunho silencioso de tudo o que ela já foi, de todos os laços que construiu, de todas as histórias que agora pareciam distantes. Naquele pedaço de papel estava gravada a sua identidade, o seu lugar no mundo, a prova de que ela não era apenas uma paciente em um quarto de hospital, mas uma mãe, uma avó, uma mulher que amou e foi amada. As memórias, no entanto, são como cicatrizes invisíveis. Elas permanecem, mesmo quando o corpo já não tem forças. E aquela fotografia era o lembrete de uma vida que, aos poucos, se apagava diante da indiferença do presente. Cada olhar que ela lançava para a imagem parecia uma tentativa de se agarrar àquilo que restava, como se dissesse: eu ainda sou essa pessoa, eu ainda pertenço a esse lugar. Mas a dor estava ali, escondida nas entrelinhas, porque junto com a lembrança vinha também a ausência. Os rostos sorridentes na foto já não estavam ao seu redor. O lar, cheio de vozes, havia se transformado em um quarto silencioso. O que antes era festa, agora era solidão. E talvez seja isso o mais cruel: perceber que as memórias, embora preciosas, também podem ser punhais. Elas lembram não apenas o que foi belo, mas também o que foi perdido. A fotografia, então, se tornava tanto um consolo quanto um fardo, um retrato de amor, mas também um lembrete de abandono. Se essa reflexão tocou você, comente. As memórias importam. Isso vai mostrar que ainda existem pessoas que valorizam a história dos outros. O quarto de hospital parecia suspenso no tempo. Não havia música, não havia vozes familiares, apenas o som ritmado das máquinas e o tic-tac distante de um relógio na parede. O silêncio ali não era apenas ausência de barulho, era um silêncio que gritava. Ele carregava a dor de tudo o que não foi dito, de todos os abraços que não foram dados, de todas as despedidas que nunca aconteceram. Dona Elisa olhava para a janela com uma expressão que misturava paz e tristeza. Era como se ela estivesse observando um horizonte invisível, enxergando algo que os outros não podiam ver. Seus olhos cansados falavam mais do que qualquer palavra. Não era preciso perguntar o que ela sentia, bastava estar perto para ouvir a linguagem silenciosa da alma. A cadeira vazia ao lado da cama parecia um personagem invisível naquela cena. Ela gritava na ausência, denunciava a falta de alguém que deveria estar ali. Era impossível não sentir que cada detalhe daquele espaço falava de abandono. As flores secas, o copo esquecido, a cortina mal fechada. Tudo parecia ecoar a mesma mensagem: solidão. E no meio desse silêncio, as palavras dela: não deixe que eu morra sozinha, voltavam a soar, mesmo que não fossem ditas novamente. Era como se estivessem gravadas no ar, repetidas em cada batida frágil de seu coração. Esse silêncio falava mais alto do que qualquer choro, porque mostrava que a pior dor não é física, mas emocional. A dor de não ter testemunhas no último capítulo da vida. Se você acredita que ninguém deve enfrentar o silêncio final sozinho, compartilhe este vídeo. Ele pode despertar em alguém a coragem de estar presente na vida de quem precisa. Existem momentos na vida que nos marcam de forma tão profunda que nunca mais conseguimos ser os mesmos. O encontro com Dona Elisa foi exatamente assim.
Quando ouvi suas palavras e vi a fotografia tremendo em suas mãos frágeis, algo dentro de mim se quebrou e, ao mesmo tempo, algo nasceu. Percebi que muitas vezes caminhamos pela vida preocupados com coisas passageiras, dinheiro, status, conquistas, e esquecemos aquilo que no fim realmente importa: a presença, o cuidado, o amor. A frase "não deixe que eu morra sozinha" não saiu da minha mente. Ela se tornou um lembrete constante, quase como uma voz ecoando no coração, me chamando para olhar ao redor, para enxergar quem muitas vezes passa despercebido. Quantas donas Elisas estão perto de nós, esperando um olhar, uma visita, uma palavra de afeto? Quantos vivem cercados de gente, mas ainda assim morrem de solidão? Depois desse dia, nunca mais olhei para os idosos da mesma forma. O que antes poderia parecer um detalhe, agora se tornou um chamado. Cada idoso que vejo me lembra que por trás de cada rosto cansado existe uma história rica, cheia de memórias, vitórias e dores. Eles não são invisíveis, não deveriam ser esquecidos. Esse impacto não foi apenas emocional, foi espiritual. Era como se Deus tivesse usado aquelas palavras para abrir os meus olhos, para me dizer: não viva correndo e acumulando. Ame, esteja presente, valorize os que estão ao seu lado agora, antes que seja tarde. Se você já passou por uma experiência que mudou sua forma de enxergar a vida, escreva nos comentários: eu também fui transformado. Sua história pode inspirar alguém que precisa de esperança. A história de Dona Elisa não é apenas sobre uma paciente idosa em um quarto de hospital. É sobre mim, sobre você, sobre cada ser humano que um dia vai enfrentar a passagem do tempo e a realidade da própria finitude. No fundo, todos carregamos o mesmo desejo: não ser esquecidos. Não atravessar a vida como uma sombra que desaparece sem deixar marcas. Queremos ser lembrados, queremos que alguém segure nossa mão, que alguém se importe quando o silêncio for mais forte do que as palavras. Quando ela disse: não deixe que eu morra sozinha, ela não estava pedindo apenas companhia. Estava revelando uma verdade que muitas vezes preferimos ignorar. A solidão é insuportável quando o coração anseia por amor. E essa súplica dela poderia muito bem ser a de qualquer um de nós. Porque, por trás de títulos, conquistas e aparências, todos somos vulneráveis, todos temos medo de partir sem sermos lembrados. Esse é o chamado que ecoa para além da história individual. É o chamado para que cuidemos mais uns dos outros, para que não percamos a sensibilidade em um mundo tão acelerado e distraído. O valor da vida não está na quantidade de coisas que acumulamos, mas nas pessoas que tocamos, nos laços que cultivamos, na presença que oferecemos. E quando chegar o nosso momento, não será a riqueza, nem a fama, nem os feitos grandiosos que vão importar. Será apenas uma coisa: saber que alguém estará ao nosso lado, que não partiremos sozinhos. Essa é a herança mais poderosa que podemos construir, uma vida que deixa rastros de amor. Se você acredita que a vida só tem sentido quando é compartilhada, deixe seu like agora e compartilhe esse vídeo. Vamos juntos espalhar a mensagem de que ninguém deve ser esquecido. A voz de Dona Elisa ainda ecoa como um testamento em minha alma. Não deixe que eu morra sozinha. Essa frase não foi apenas um pedido de uma idosa esquecida em um hospital. Foi um alerta. Foi um grito silencioso que atravessa gerações, chamando todos nós para acordar. O tempo não espera, os dias passam rápido e aqueles que amamos podem estar precisando de nós neste exato momento. Não permita que o ritmo acelerado da vida faça você esquecer o que realmente importa. Ligue para seus pais, visite seus avós, abrace aquele vizinho solitário, estenda a mão para quem já não tem forças. Uma simples presença pode ser a diferença entre um coração quebrado
e um coração em paz. A vida é breve, mas o amor tem o poder de eternizar momentos. Quando escolhemos estar presentes, não apenas damos dignidade a quem está partindo, mas também transformamos nosso próprio coração. Porque amar é o que nos torna verdadeiramente humanos. Por isso eu te convido, não saia deste vídeo apenas emocionado. Saia transformado. Tome uma atitude hoje. Seja a presença que alguém precisa. Porque, no fim, todos queremos a mesma coisa: não atravessar o último instante sozinhos. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Você pode ser o canal que Deus usará para lembrar alguém de que ainda existe amor, de que ainda existe esperança, de que ainda existe vida, e que a lembrança de Dona Elisa não se apague. Que sua súplica se transforme em nossa missão: nunca deixar ninguém morrer sozinho.